A crença comum entre muitos cristãos é que, ao morrermos, nossas almas vão diretamente para o céu. No entanto, a Bíblia aborda diferentes estágios da morte. No Antigo Testamento, encontramos ênfase no ato de enterrar, no local de enterro e no destino das almas. Também no Novo Testamento, a morte é abordada em diferentes aspectos, com Jesus esclarecendo o destino final. No Antigo Testamento, em hebraico, 5 palavras principais estão associadas à morte. Mut, o verbo hebraico para o ato de morrer, é usado pela primeira vez em Gênesis 2:17, onde Deus diz: "Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Aqui o verbo mut refere-se à morte que resultaria da desobediência, marcando o início do conceito bíblico de morte. Mavet descobre a morte física, a separação entre corpo e alma. Em Isaías 28:18, vemos o uso de Mavet para indicar o destino inevitável do ser humano. A vossa aliança com a morte, Mavet, será anulada, e o vosso acordo com o além, Sheol, não subsistirá. Sheol refere-se ao mundo dos mortos, onde as almas aguardam o julgamento, não um destino de condenação final, como o conceito de inferno atualmente conhecido. Sheol não é a mesma coisa que sepultura física. Quando os autores inspirados por Deus queriam falar do local físico onde o corpo era colocado, usavam a palavra Keber. Já para o ato de enterrar uma pessoa falecida, usava-se Keburá. Então, quando queriam falar do mundo além, para onde vai a alma, usavam Sheol. No Novo Testamento em grego, encontramos termos correspondentes. Primeiro temos apotinesco, que refere-se ao ato de morrer. Em João 11:25, Jesus diz: "Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Thanatos, equivalente a Mavet, é usado para descrever a morte física. Em Romanos 6:23, é usada para contrastar o salário do pecado, que é a morte, com o dom de Deus, que é a vida eterna. A palavra tapto, semelhante a queburá, é usado em Lucas 9:59 e 60 para o ato de sepultar. A outro disse Jesus: "Segue-me." Ele, porém, respondeu: "Permita ir primeiro sepultar meu pai." Mas Jesus insistiu: "Deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos." Mnemeion e Tafos corresponde ao hebraico Keber e refere-se ao local de sepultamento. Em Mateus 27:59 ao 61, vemos o uso de Mnemeion e Tafos no contexto do túmulo de José de Arimateia, onde Jesus foi sepultado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No Novo Testamento, o Hades descreve o mesmo conceito de Sheol do Antigo Testamento: o mundo dos mortos, um lugar onde as almas aguardam um julgamento final. Em Lucas 16:19 ao 31, Cristo revela o Hades como um local real, com 2 compartimentos, um para o Lázaro, o seio de Abraão, e outro para o rico, o lugar de tormento. Essa descrição indica que Jesus não está apenas relatando uma narrativa simbólica, ele faz uma clara distinção entre o destino dos justos e dos ímpios, sugerindo que a vida após a morte é uma realidade em que a alma permanece consciente e experimenta a retribuição moral pelas escolhas feitas em vida. Se essa história fosse puramente simbólica, sem aplicação literal, tais detalhes específicos não estariam presentes. Outro compartimento do Hades, sendo este mais profundo, é chamado de Tártaro, mencionado apenas uma vez pelo apóstolo Pedro. Refere-se a um local de confinamento temporário para os anjos caídos, onde são mantidos em escuridão até o dia do julgamento final. Pedro declara: "Pois, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, precipitando-os no inferno Tártaro, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo." Temos também o texto de Isaías 14, do 9 ao 20, que também faz referência a este lugar, ilustrando a interação que ocorre no Hades. A profecia relata a queda de Satanás no abismo profundo, o que se conecta com Apocalipse 20, do 1 ao 3,
onde Satanás é preso durante o reino de Cristo na terra. O profeta Isaías descreve: lá embaixo, o mundo dos mortos, Sheol, se agita por causa de você, para sair ao seu encontro quando você chegar. Por sua causa, ele desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Todos estes começam a falar e se dirigem a você, dizendo: então também você enfraqueceu como nós, e você se tornou como um de nós? A sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas. A sua cama é de larvas e os vermes são a sua coberta. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, o Sheol, no mais profundo do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Transformava o mundo num deserto e arrasava as suas cidades? Que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis das nações, sim, todos jazem com honra, cada um em seu túmulo, mas você é lançado fora da sepultura, Quebé, como um renovo abominável, coberto de mortos transpassado à espada e que descem à cova de pedras. Como um cadáver pisoteado, você não se reunirá com eles na sepultura, Queburá, porque você destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. A descendência dos malfeitores jamais será renomeada. Outra evidência que sustenta a ideia do Hades como lugar real e intermediário para as almas encontra-se em Apocalipse 6, 9 e 10, que diz: quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes foi dito que repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completassem o número dos seus conservos e irmãos que iriam ser mortos como eles foram. Essa passagem sugere que as almas estão conscientes e ativamente aguardam a intervenção divina, reforçando a ideia de um estado intermediário no Hades. A imagem das almas debaixo do altar de bronze e sua súplica por justiça indicam que, mesmo após a morte, elas continuam a manter uma presença ativa, esperando pelo tempo de Deus para o cumprimento da justiça. Além disso, a figura do altar de bronze em Apocalipse 6, juntamente com as menções ao altar de ouro em Apocalipse 8 e 9 e a Arca da Aliança no final do capítulo 11, remetem ao simbolismo do tabernáculo de Moisés. O escritor de Hebreus explica: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois tal sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que tal esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. O que Moisés viu foi a realidade celestial, sendo instruído a criar uma representação terrena, que é sombra, baseada em um modelo que já estava pronto, feito pelo próprio Deus, o nosso universo, que é a realidade. Os 3 compartimentos do tabernáculo revelam essa realidade. A palavra céus no plural não é meramente casual, mas indica a existência de diferentes níveis. Então você pode ver aqui que há um lugar abaixo de todos os céus destinados àqueles que deixam o plano terrestre. O apóstolo Paulo afirma essa ideia ao dizer: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até ao terceiro céu,
se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Por fim, o apóstolo João, ao concluir o Apocalipse, a revelação, declarou: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Então João testemunhou a realidade, porém o Espírito Santo instigou mesmo assim a relatar cada compartimento em figuras do tabernáculo, pois a vontade de Deus é essa, que entendamos o passado, que é sombra, para compreender a realidade celestial. E para isso temos que nos deixarmos ser influenciados por Hebreus 10:1. Além dessas informações, temos as 3 quedas de Satanás, desde o terceiro céu até o abismo. A primeira queda, mencionada em Ezequiel 28, 14 e 15, destaca a posição exaltada de Satanás e a sua subsequente corrupção, que resultou na perda de sua função e privilégio ao lado de Deus. A segunda queda ocorre durante a grande tribulação, conforme descrito em Apocalipse 12, 7 ao 9, quando Satanás é definitivamente expulso do céu, tendo sua influência limitada à esfera terrena. A terceira queda é profetizada por Isaías 14, do 9 ao 20, e Apocalipse 20, do 1 ao 3, que se refere ao momento em que Satanás será lançado no abismo, onde ficará aprisionado durante o reinado milenar de Cristo, o reino de 1000 anos aqui na Terra. Esses eventos são pilares que sustentam uma compreensão profunda da realidade espiritual, no qual o Sheol, ou Hades, estão intrinsecamente envolvidos. O próprio Cristo se envolveu nessa realidade quando disse aos fariseus: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Essa passagem indica que Jesus passaria um período de tempo no coração da terra, que é o Hades, o Sheol. Durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição, ele não subiu imediatamente ao céu. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, complementa a afirmação de Jesus, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi em Espírito e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Isso reforça a ideia de que ele não foi imediatamente ao céu, o Espírito de Jesus permaneceu intacto e logo após a ressurreição recebeu um corpo glorificado. Quando Maria se encontra com Jesus após ressuscitar, ele afirma claramente: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Em outras palavras, a ascensão ao céu não é algo imediato após a morte, como é atualmente ensinado. Então Jesus ainda passou alguns dias, como relata o livro de Atos. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, durante os 3 dias entre a morte e a ressurreição, e mesmo durante os 40 dias em que permaneceu na terra, Jesus ainda não havia ascendido aos céus. No primeiro discurso do apóstolo Pedro, logo em seguida da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, temos um segundo complemento em favor do argumento que não se vai ao céu logo após a morte, e muito menos levou as almas que estavam no mundo dos mortos. Assim disse Pedro: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte e nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara:
Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Aqui Pedro desconstruiu diretamente a ideia popular entre os cristãos de que quando a pessoa morre, a alma vai para o céu, deixando explícito que mesmo Davi não foi ao céu na ascensão de Cristo. Jesus, em sua vinda, não apenas confirma essa realidade, mas também esclarece aspectos da existência após a morte. Seus discípulos, que se tornam apóstolos, se encarregam de passar esses ensinamentos diretamente às primeiras comunidades cristãs, formando assim uma tradição que encontra eco nos escritos e na doutrina dos pais da igreja, como por exemplo Irineu de Leão. Irineu, discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo direto do apóstolo João, autor do Apocalipse, carrega essa transmissão fiel ao defender a ideia de que o Hades não é uma metáfora, mas uma realidade que faz parte do processo de purificação e ressurreição. É improvável, portanto, que ensinamentos tão essenciais sobre o mundo dos mortos tenha se perdido ou deturpado em tão pouco tempo, dado o zelo dos primeiros cristãos e a ligação direta de figuras como Irineu com os apóstolos. O livro A Patrística contra as heresias de Irineu de Leão, Irineu expõe, mas há alguns julgados como ortodoxos que passam por cima da ordem com que os justos hão de progredir e ignoram os passos graduais para a incorruptibilidade. Este tem em si pensamentos heréticos. Com efeito, os hereges, ao desprezar a obra modelada por Deus, ao não aceitar a salvação de sua carne, menosprezando a promessa de Deus e ultrapassando completamente com a sua mente a Deus, afirmam que logo depois de sua morte subirão acima dos céus, acima até do próprio Criador, para irem junto à mãe e ao pai que eles inventaram. Porque nós devemos admirar-se os que rejeitam toda a ressurreição e pelo que está em seu poder a eliminam, não conhecem a ordem com que se realizará esta ressurreição, recusando entender que se as coisas se verificassem realmente como eles querem, sequer o Senhor, em que dizem acreditar, teria ressuscitado ao terceiro dia, mas logo que expirou sobre a cruz, teria subido às alturas, abandonando seu corpo sobre a terra. Ora, passou 3 dias onde estavam os mortos. Em conformidade com o que o profeta diz dele, o Senhor se lembrou dos seus santos mortos, dos que antes adormeceram na terra das sepulturas, e desceu até eles para tirá-los de lá e salvá-los. O próprio Senhor diz: como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do cetáceo, assim acontecerá com o Filho do Homem no seio da terra. E o apóstolo diz, que significa subiu, a não ser que tinha deixado as regiões inferiores da terra. Igualmente disse Davi, profetizando sobre ele: libertaste a minha alma das profundezas do inferno. Ao ressuscitar no terceiro dia, dizia a Maria, a primeira que o via e o adorava: não me toques, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai aos meus discípulos e dize-lhes: subo ao meu Pai e o vosso Pai. Se o Senhor se submeteu às leis da morte para ser primogênito entre os mortos, e ficou 3 dias nas regiões inferiores da terra antes de ressuscitar na carne, para mostrar aos seus discípulos também os sinais dos pregos, e assim subir ao Pai, devem-se envergonhar os que afirmam que o inferno é este mundo e que o homem interior sobe para o lugar supraceleste, deixando aqui o corpo, tendo o Senhor ido entre as sombras da morte, onde estavam as almas dos mortos, e ressuscitando depois corporalmente, e depois de ressuscitado, sendo levado ao céu, indicou que o mesmo aconteceria com seus discípulos, pois era para eles que o Senhor fez tudo isso. As almas deles irão a um lugar invisível estabelecido por Deus, e aí ficarão até a ressurreição, à espera dela. Depois reassumirão seus corpos numa ressurreição perfeita, isto é, nos seus corpos, da mesma forma que o Senhor ressuscitou, e irão à presença de Deus. Nenhum discípulo é superior ao mestre, mas todo discípulo será perfeito como seu mestre. Como nosso mestre não voltou logo para o céu, mas esperou o tempo da sua ressurreição estabelecido pelo Pai e indicado pela história de Jonas,
e ressuscitando depois de 3 dias foi assunto ao céu, assim nós devemos esperar o momento da nossa ressurreição estabelecido pelo Pai e prenunciado pelos profetas. Então, ressuscitando, serão levados ao céu os que entre nós o Senhor julgará dignos. Irineu utiliza esses exemplos não apenas para reforçar a importância da ressurreição física, mas para evidenciar que o processo de salvação envolve etapas que Deus estabeleceu com sabedoria. Segundo ele, os discípulos do Senhor, isso vai incluir desde a igreja primitiva até a igreja atual, que também passarão por uma experiência semelhante. Outro cristão da mesma época de Irineu, Justino, em seu diálogo com Trifão, declarou a mesma fé dizendo: de fato, eu não me disponho a seguir homens ou ensinamentos humanos, mas a Deus e aos ensinamentos que dele provêm. Se vós encontraste alguns que se dizem cristãos e não confessam isso, mas atrevem-se a blasfemar contra o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e dizem que não há ressurreição dos mortos, mas que no momento de morrer, suas almas são recebidas no céu, não o considereis como os cristãos. Assim como Irineu, Justino demonstra um compromisso com a continuidade do ensino apostólico. Ele combate uma espiritualização excessiva da fé. Justino sustenta que a redenção cristã abarca o ser humano em sua integridade, corpo e alma. Por fim, temos uma última ocorrência especificada por Jesus como Geena, em Mateus 10, 28, onde ele diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O Geena é o lago de fogo e enxofre mencionado em Apocalipse 19 e 20, descrito como um lugar de punição eterna, tanto para a alma quanto para o corpo dos injustos. Esse lugar de castigo eterno será inaugurado ao final da grande tribulação, quando a besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Após esse evento, inicia-se o milênio, reinado de Cristo e da Igreja na Terra por 1000 anos. Ao final desse período, Satanás será solto, levando a batalha de Gog e Magog, e depois será lançado no lago de fogo. Em seguida, ocorre o juízo final no grande trono branco, quando todos aqueles que não participaram da primeira ressurreição ressuscitarão para serem julgados, uns para a vida eterna e outros para o horror eterno. Conforme profetizou Daniel, muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Por fim, o plano de Deus é completado com a eliminação definitiva da morte e do Hades, que são lançados no lago de fogo. Então, a morte Thanatos e o inferno Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Assim restam apenas 2 destinos finais, o dom da vida eterna com Deus e a segunda morte no Geena. Então concluímos aqui, espero que tenha ficado claro. Se gostaram, deixa o like, deixa seu comentário com sua dúvida e, se possível, ajude o canal compartilhando esse vídeo para que alcance mais pessoas. Fiquem na paz e até a próxima.